Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque nós não guerreamos com as armas da carne. E para nós não guerrear com as armas da carne, nós precisamos alimentar o nosso espírito para vencer as turbulências da carne. Aqueles que vivem pela carne só olham para o passado, só olham para trás. Porque eles não veem o que está na frente. E o que está na minha frente, na sua frente, é Jesus. Então nós temos que olhar para Ele, viver para Ele, ser imitador dEle aqui nessa terra. Não olhar mais para o passado, porque no tempo anterior nós era escravo da carne. Nós vivíamos, era submetido às obras carnais do pecado. Mas hoje Jesus Ele já tirou de mim e de você todo o nosso passado e já colocou no mar do esquecimento. Por isso que o Senhor fala: olha, Adão, não existe mais nenhuma condenação para você. Não volte lá ao passado, segue em frente, porque de frente o que está na frente é melhor, porque o que se revela para mim e para você todo dia, a nossa frente é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Nós não podemos olhar para o passado, porque lá no passado era uma escuridão terrível, era uma cegueira. Eu me prostrava diante de imagem, de escultura, onde o Senhor Ele abomina, onde o Senhor Ele condena, onde o Senhor não sente prazer, e o Senhor Ele tirou isso de mim. Hoje eu respeito a cada um, mas eu não compartilho mais com essa vida, porque Jesus Ele já tirou de mim, e Ele fala: olha, não existe mais para você aquilo que você fez ontem. Se você pecou ontem, se você pecou hoje até agora, se você se arrepender, eu te perdoo e não levo mais em conta, porque já ficou no passado. Eu quero que você viva uma nova vida daqui para frente, que você faça a diferença, que você entenda, que você veja o caminho que você tem caminhado, os passos que você tem trilhado, com quem você tem caminhado, com quem você tem compartilhado, porque muitas vezes nós deixamos de compartilhar as nossas dificuldades com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, para compartilhar com pessoas que só vai aprofundar. Muitas vezes nós estamos pisando assim, ó, na beira de um abismo, o inimigo conduzindo a um pecado, e muitas vezes ficamos frustrados, muitas vezes não entendemos o perigo que estamos correndo, e muitas vezes nós não olhamos para o Espírito Santo. É Ele alertando, é Ele avisando, é Ele mostrando, e muitas vezes nós olhamos mais para o abismo do que para a voz que está nos tirando do abismo. E Jesus Ele fala: olha para mim, porque o passado já não existe mais. Nós não podemos mais pisar dentro dos buracos, das barreiras do abismo, onde o Senhor já nos tirou, porque de lá Jesus já nos tirou, e é para nós não voltar mais lá atrás, porque se pisar e cair, certamente vai machucar, vai sofrer, e as feridas é tão profunda que muitas vezes mesmo o Senhor vindo com bálsamo, mesmo sarando, mas ainda fica a cicatriz, que quem olhar ainda vê a cicatriz. Olha, passou por isso, ó. Passou, glória a Deus que passou. Não vive mais, já passou, porque não existe mais nenhuma condenação. Da condenação nós já saiu. Agora nós vamos viver em santidade, uma vida plena diante do Senhor. Por isso que nós não podemos largar essa arma, porque essa arma que nos tira do abismo é através dessa palavra que o Espírito Santo ele branda no meu coração e no seu coração. É através da palavra de Deus que nós buscamos, porque quando nós buscamos a palavra de Deus, nós estamos dando ouvido para o Espírito Santo. Amém? Amém. Aleluia. Porque a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus e me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou da lei do pecado e da morte. Nós era escravos, Jesus.
Escravo era submetido à lei. A lei, se uma pessoa errasse, tinha que pagar por aquilo. Tinha que responder pelo ato que tinha feito. Se uma pessoa mentisse, tinha que responder, era condenado. Se uma pessoa falasse mal, falasse uma palavra torpe, era condenado. E Jesus Cristo, pela sua infinita graça, usou de misericórdia comigo e com você. E tirou nós dessa condenação da lei. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos dos desejos carnais. O Senhor nos tirou dessas condenações pela sua graça. Pela sua graça nós somos salvos. Por isso que Jesus ele fala: não existe, filho. Não olha mais para o passado. Não se sinta desvalorizado. Não se sinta mais condenado por algo que você fez lá no passado, porque Jesus já te perdoou. O Senhor ele já te perdoou. Não foi porque eu merecesse, não foi porque você merecesse, porque nós não merecemos tamanha graça. Nós não merecemos o Espírito de Deus em nossas vidas. Foi pela misericórdia dele, foi de graça. O Senhor ele olhou para mim e para você e viu a nossa escravidão. Ele viu que nós estávamos no deleite do pecado, no amassar. O Senhor ele olhou e ele viu. Ele viu, mesmo sem nós olhar para ele, mesmo sem nós fazer a mínima atenção dele, mesmo nós virando as costas para o Senhor, mesmo nós defamando com o Senhor, mesmo nós rejeitando a ele, mas ele olhou para mim e para você. Ele olhou para mim e para você com amor. Ele olhou com misericórdia. E pela graça nós somos salvos. Tem muitas pessoas que acham que é salvo pela obra. Se fosse pela obra, Jesus não teria vindo. Jesus veio, foi por amor, foi para nos dar a salvação gratuitamente para todos aqueles que querem. Por isso que Jesus ele fala que a salvação é individual, porque é pela graça. Cada um tem que buscar para si, porque o homem ele não salva a sua esposa não salva o seu esposo, mas Jesus fala que quando se une um ao outro, mesmo que os filhos sejam ímpios, ele se torna santo, porque Deus tem uma promessa em cada família dessa terra. Deus ele tem promessa nessa nação. O Senhor ele tem promessa através de você, Ricardo. O Senhor ele vai estar visitando tua mãe nessa noite. Eu não sei o que é que ela está passando nesse momento, mas o Senhor vai visitar, porque o Espírito Santo ele vela por você. O Espírito Santo ele tem gemido com gemido inexprimível, e através de você que tem parado esse tempinho para ouvir a voz de Deus, o Senhor ele honra, porque o Senhor ele vela pelos seus. O Senhor ele não condena, o Senhor ele luta, o Senhor ele vai o mais profundo, e onde ele encontra lugar, ele vai e age para tirar do amassal do pecado, da escuridão das trevas. O Senhor ele faz o inferno se calar. O Senhor ele detém toda treva, e o Senhor ele resplandece a luz naqueles que buscam. Aleluias. Exalte o nome do Senhor com suas palmas, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a bondade de Deus é sobre a minha vida e é sobre a tua vida. O Senhor ele é infinitamente bom, que tem nos tirado das consequências do pecado. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus nos enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então Jesus ele condenou o pecado na carne. Condenou as obras carnais.
Ele condenou as obras carnais. Ah, eu sou cristão e eu vou fazer desse jeito. Eu não posso uma pessoa falar nada comigo que eu vou tirar satisfação. Opa! Comigo é desse jeito porque eu sou crente, mas não sou tapete. E Jesus, ele não fala que você é tapete. Jesus fala que você é valorizado. Você não pode submeter as benfeitorias que o diabo quer. Você não pode submeter aquilo que o diabo quer que você faça. Porque tudo que o diabo quer é que você ande pegado mais outros fazendo confusão. É que você vá tirar satisfação com o seu irmão. É que você venha debater com ele. E Jesus te chamou para ser imitador do Senhor aqui nessa terra. E você olhar, ver onde foi que Jesus veio. Aqui nessa Bíblia, na sua Bíblia. Onde é que está escrito que Jesus saiu a porrada com alguém. Onde está escrito que Jesus foi a pergunta com alguém. Onde está escrito que Jesus, ele foi tirar satisfação com algum dos seus irmãos. Jesus, ele, quando o negócio estava apertado, Jesus virava o outro lado. Se alguém te abofetar em uma face, vira a outra. Não faça da mesma forma. Não faça da mesma forma, porque quem vai debater de frente é o próprio inimigo. É tudo o que ele quer, é isso. E Jesus já nos tirou dos desejos da carne para fazer a vontade do Espírito. Jesus já nos tirou da vontade da carne para nós viver a vontade do Espírito. Teve muitas vezes em minha vida, quando eu tinha me convertido, novata, muito recente na fé, teve muitas coisas, muitas frustrações, que a vontade da carne vinha em minha vida. Teve uma vez que veio uma vontade imensa de eu jogar gasolina em uma casa e tocar fogo com todo mundo dentro de casa. Porque eu estava vendo minha família sendo toda destruída por causa dessa pessoa. Eu estava sendo ameaçada de morte, estava sendo acusada, levando o nome de tudo enquanto não prestava. Só não levava nome nem de uma pessoa santa e nem de uma pessoa bonita. Mas do resto, tudo que vinha, pronunciava na boca do inimigo. E teve uma vez que eu estava tão sufocada, tão sem paz, que eu fui pedir ajuda a um doméstico da fé. E eu disse, meu Deus, eu não estou conseguindo mais, a vontade que está é essa, eu estou orando, mas eu não estou conseguindo. E foram me lançar essa palavra que o Senhor me trouxe. Isso é obra da carne. E Jesus já te tirou da condenação da carne. Jesus já te tirou do império das trevas. Você não pode voltar mais atrás. Porque o que Jesus quer é que você venha fazer diferente. Porque Jesus quer te usar. E se você fizer isso, quem está te usando não é Jesus, não é o Espírito Santo. Se você fizer isso, quem está te usando é o próprio inimigo. A quem é que você vai dar lugar? A quem é que você vai dar lugar? Você quer servir a Deus ou servir o inimigo? Eu disse, eu quero servir a Deus. Diz, porra, então pare com isso, vença isso, acaba com isso agora mesmo. E desse dia por diante, o Senhor, ele me deu uma nova veste, uma nova capacitação. Porque quando eu vi o inimigo estava lá debochando, eu virava as costas, ia para dentro do meu quarto e orava. Quando vinha os deboches, eu começava a cantar um louvor para não ouvir. Porque o diabo, ele é sujo. E é assim que hoje eu estou aqui testemunhando para vocês. A gente vence o diabo. É no joelho. Amém. Não é voltando ao passado, as condenações que nós vivíamos. Não é assim que vence. Vence é na oração. Vence é na busca. Vence é colocando Jesus em primeiro lugar. É priorizando ao Senhor. Muitas vezes você pode estar em casa e chegar uma pessoa ali disfarçado. Ah, eu vim só para bater papo. Mas não se iluda que só é para te tirar da presença de Deus. Só é para te tirar do horário do culto. Só é para te tirar do horário do Anselmo. Só é para te tirar do que o Senhor já tem determinado para você. Para que as coisas do Senhor fiquem de lado. Para que as coisas, o que Deus confiou a mim e a você, fiquem de lado. Então precisamos estar atentos com aquilo que estamos fazendo. Porque da condenação Jesus já nos tirou. E nós não podemos voltar mais atrás. Voltar lá ao passado. Porque aquele que voltar o passado, Jesus fala que é como um porco que volta à lama. Fica difícil de sair.
Fica difícil de sair. E nós precisamos se posicionar, porque a nossa luta não é com o homem, não. A nossa luta é com os principados e com as protestadas. Porque se fosse com o homem era muito fácil. Mas é com aquilo que a gente não vê. É com aquilo que a gente não vê. A pessoa só percebe. Por isso que precisamos buscar mais a presença de Deus. Porque só percebe. Quando pensa que não, já está atacado. E quando percebemos desses ataques, precisamos se colocar diante do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele batalha por mim e por você.